Olá, tudo bem? Nós somos o Rumo ao UERJ, o maior, o mais curtido, o mais compartilhado, o mais visualizado canal do YouTube sobre o vestibular da UERJ. O que também não te enrola, né, para vender e-book, nada disso, né? Aqui a gente já traz com muita antecedência assuntos relacionados ao vestibular da UERJ e ao Enem também. E hoje nós vamos ser o primeiro canal do YouTube a propor, né, fazendo uma proposta de redação da UERJ com a leitura do Hamlet, do Shakespeare. E aí, vocês estão empolgados? Bom, nós fomos também os primeiros a trazermos aqui uma leitura, tá, do Hamlet vocacionado à UERJ. Temos aí o vídeo mais curtido, mais visualizado de todo o YouTube, tá? De todo o YouTube sobre Hamlet voltado para o UERJ. Essa peça icônica de Shakespeare, certo? Maravilhosa. E hoje nós vamos trazer uma proposta de redação. Como que a UERJ pode cobrar isso de vocês? Nós fomos o primeiro aqui a trazermos, né, questões, já tem 6 questões inéditas resolvidas do nosso e-book sobre Amor, de Clarice Lispector, o Superconto Amor. Nós já temos vídeos sobre o Quase Fim do Mundo, do Pepe Tela, e nós vamos ser o primeiro a trazer uma proposta de redação para vocês começarem a pensar, né? Como que isso pode ser cobrado pela dona UERJ? Como que a UERJ pode cobrar isso? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui? E eu trago para vocês um dos temas mais importantes da obra de Shakespeare, a questão da vingança. Como assim, professor André? A questão da vingança. A vingança é um tema fundamental na obra de Hamlet, né? Nessa obra que temos aqui, ó, a caveirinha, né? A famosa caveirinha. Olha a minha aqui, versos, né, do Hamlet. A famosa caveirinha só leva à morte. Esse vídeo necessariamente vai ter spoilers, né? Mas não fiquem chateados, porque spoilers de grandes clássicos não são spoilers, né, gente? Spoiler, por exemplo, é você falar alguma coisa sobre um filme, né, que está ali disputando o Oscar, que as pessoas querem ver, por exemplo, Conclave, né? Se a gente falar o final do Conclave, né, a gente estraga o filme, né? A gente acaba por estragar o filme. Aqui no Hamlet não, porque o Hamlet a gente conhece essa história, né? É uma das histórias mais conhecidas da literatura ocidental. Então, pelo fato da gente conhecer, né, necessariamente se torna, né, o spoiler se torna menor. Então, a vingança é o tema central, né? É um dos temas centrais da tragédia de Shakespeare, né? O rei Hamlet, que é o Hamlet pai, que a gente chama carinhosamente nas nossas aulas de Hamlet pai, o grande monarca, né? Talvez seja ali no século XI, porque essa história, gente, ela é escrita como se passasse no século XI, na Dinamarca, tá? É escrita no século XVI, só que na ficção ela se passa no século XI. E o Hamlet, o pai, né, seria o rei, seria uma espécie de primeiro rei ali, absolutista com muita antecedência, né? Que o absolutismo se configura historicamente nos séculos XVI e XVII, certo? Então, ele seria uma espécie de monarca absoluto, forte, tá? Heróico, guerreiro, e ele morre de uma forma muito estranha no jardim do Palácio de Elsinor, né? E a gente vem a saber, não é nenhuma novidade, né, que quem, segundo o espírito do fantasma, né,
Depois dele morrer, ele vai aparecer para o filho, que é o nosso protagonista, o príncipe, né? Hamlet. Ele vai aparecer para o filho e ele vai pedir vingança ao filho, tá? É uma história que envolve, né, o assassinato de um irmão por outro, né, que é um fratricídio. E a gente tem essa questão do juramento de vingança que o Hamlet vai fazer, né, para o fantasma do pai, como um mote central dessa história. Então, vá que a UERJ lá, em dezembro, né, no dia da prova específica e de redação, né, que a redação é uma prova específica, eu sempre digo para vocês que redação precisa ser estudada, né? Então, o fantasma vai pedir, vai clamar por vingança ao filho. E a gente vai ver esse mote. Como vocês estão vendo aí na tela, simbolicamente, a caveirinha, né? A questão da morte é uma questão fundamental. E a vingança vai gerar inúmeras mortes. Eu não vou comentar essas mortes, né, aqui, mas já está aparecendo aí na tela de vocês, aqui no nosso vídeo. E a gente vai discutir, nesse tema da vingança, questões como justiça, moralidade, corrupção moral, ambição, qual é a diferença entre justiçamento e justiça, né? Qual é a diferença entre vingança e justiça? Quais são as relações que existem entre essas, né, noções de justiça, moralidade, né? Até mesmo vocês podem discutir nesse tipo de redação, né, como que juridicamente a gente pode, né, clamar por uma justiça, né, por um crime, né, e até mesmo se a justiça, se o justiçamento, se a vingança gera outras vinganças, né, gerando aí uma espiral de vinganças, né? Então a gente tem no nosso príncipe, que está aí na tela, né, bonitão, essa hesitação, né, essa complexidade moral. É um personagem que amadurece na peça, né? A gente tem grandes leitores, e todos os grandes leitores de Hamlet, de Shakespeare, né? Harold Bloom, né? o nosso brasileiro, né? O Leandro Carnal, eles mostram esse amadurecimento de um menino mimado, um príncipe, e que vai ter que lidar com a vida, vai ter que lidar com a ambição da corte, com a vida em corte, né? E todas essas complexidades, e o final trágico da obra, né? Porque é uma obra que surpreende, e surpreende até os espectadores de teatro, do final do século XVI e XVII na Inglaterra e na Europa, de uma maneira geral, porque você praticamente morre todo mundo ali, né, gente? Então, a vingança é um tema temporal, ela ressoa com a condição humana. A peça, né, ensina sobre os dilemas éticos e emocionais da vida e do próprio Hamlet, tá? Não quero dar muitas surpresas. Quero trazer para vocês aqui, né, como que a gente cobra isso lá no nosso curso. Esse é o nosso curso de redação, você pode adquiri-lo pela Hotmart, tá? É um curso completo, né? Como eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, né? A gente tem aula de competência 1, correção de pontuação, concordância, crase, enfim, regência verbal. A gente tem simulados, né? A gente tem o curso do Enem, né? Todo o curso do Enem está aqui, ó. Aulas de redação do Enem, com temas do Enem, com propostas que vocês podem mandar para o nosso sistema de correção e para os nossos corretores, né? Todas as correções são corrigidas tanto por inteligência artificial quanto por pessoas, né? Eu mando vídeos de correção para cada aluno, então a gente sabe aqui, vocês sabem como que a UERJ corrige a redação. É um curso que a gente lê toda a obra com vocês, ó, ato 1, Hamlet, a ambição, essência versus aparência. Ato 2, ó, o Hamlet, uma peça de vingança, já que é o tema da vingança. Ó, você abre aqui, ó, se você estiver lá no curso, na plataforma, já temos as aulas, a obra com vocês, a obra
porque é uma obra, é um clássico, né? É diferente, ó. Aí você pode ir na aula 2 sobre vingança, na aula 3, ó, como fazer uma ficha, né? Para que você pegue os principais elementos, para que você compreenda quem são os principais personagens, quais são as situações envolvendo esses personagens, e todos os nossos materiais, aqui, ó, ficha de leitura do ato 2 sobre vingança. E como que a UERJ poderia cobrar isso? Ó, tá aqui, olha que luxo, gente. Aqui, ó, você pode mandar, os nossos alunos mandam as redações para as correções e tudo direitinho. Esse tema, professor André, da justiça, é um tema novo no vestibular da UERJ? Não. Na verdade, na UERJ 2019, quando nós tivemos lá um livro, que foi o livro do Rubem Fonseca, né? O Seminarista, o tema da vingança foi o tema da relação. Você tinha que ler O Seminarista, que é uma obra fantástica, inclusive indico para quem queira ler, tá? E o tema da vingança foi um tema fundamental. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui, ó, o trechinho em que o fantasma do pai, o Hamlet rei, né, pede ao filho vingança. Então, ó, o pai, isso aqui é a passagem original da obra, aqui, ó, do Hamlet. Assim dormindo, pelo ato de um irmão, eu perdi minha vida, minha coroa e minha rainha, cortado na flor dos meus pecados, sem bênção, infeliz e sem preparos fúnebres. Né? Ninguém poderia, muito menos o monarca, morrer sem confissão. Né, da igreja. A gente tem uma sociedade no século XI dominada pela Igreja Católica. Ninguém pode morrer sem extrema-unção. E como ele foi morto, né, envenenado, ele não tem tempo de se redimir dos pecados. Sem acertar contas, fui despachado ao tribunal, com todas as imperfeições em minha mente. É horrível, horrível, mais que horrível. Você tem sentimentos naturais, reage. Ele falando para o filho, né, o fantasma. Não deixes que o leito real da Dinamarca abrigue a luxúria e o incesto maldito. Por que incesto? Porque a mãe do Hamlet Júnior, a ex-esposa, né, a viúva, se casa com o Cláudio, que vai matar o irmão por ambição para chegar ao poder. Proposta de redação. A partir da leitura da peça de Hamlet, é possível pensar sobre a seguinte questão: como efetivar uma vingança justa sem que você cometa um crime para vingar outro crime? Ó, claro que eu peguei de propósito. Essa pergunta é muito parecida lá com a UERJ de 2018, né? E claro que eu fiz aqui uma proposta muito parecida. Óbvio, a gente estuda redação. E óbvio que a gente estuda banca. E óbvio que a gente precisa conhecer, saber como essa banca funciona. Escreva uma redação argumentativa dissertativa em prosa com 20 a 30 linhas, discutindo essa questão. Utilize a norma padrão da língua portuguesa e atribua um título à sua redação, que deve ser inteiramente escrita com a caneta e não deve ser assinada. Beleza? Ó, nosso aluninho pode botar a redação dele aqui digitada, pode mandar, agora a gente tem essa tecnologia, né? Ele pode mandar por escrito e a gente corrige a redação com todos os detalhes para que ele saiba o que ele tem que lembrar. Em redação, nós precisamos estudar. Nós somos o único canal que já está disponível. Né? A gente já está a essa altura, em março de 2025, meses antes, que a redação, assim como qualquer matéria específica, você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que discutir com o seu professor. Aí o professor Bernardo sempre nos dá como dica, né? Discutam com os professores, organizem, né, suas ideias, corrijam, façam as redações. Eu costumo dizer isso. Cursos de redação que só discute a obra, isso é uma das partes do nosso curso. A gente lê a obra e discute com vocês, trabalhando com artigos, com livros que comentam, com especialistas que comentam a obra, mas o principal, a gente coloca você para escrever.
Porque não tem uma trend que está na moda aí agora? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Professor André, ó, lá no início de carreira, eu já sou professor há 24 anos, lá no início de carreira eu não era um professor de excelência, né? Hoje sou um professor de excelência reconhecido, né? Então, primeiro a gente tem que começar, tem que escrever. Curso de redação sem escrita